Station 19 chegou ao fim nessa última quinta-feira, dia 30 de maio de 2024. Eu sei que ainda tá doendo, ainda dói na gente pensar sobre isso, embora o final não tenha sido dos melhores. A série juntou um monte de fãs, inclusive se você tá assistindo esse vídeo aqui, é porque você é fã de Station 19, eu era fã de Station 19, tô muito triste pelo fim da série, não vou mentir. Vai fazer muita falta nas lives de quinta-feira, embora vão continuar as lives, né, de Grey's Anatomy, vai fazer muita falta de Station 19. E hoje eu vim falar com vocês os piores momentos de Station 19. Já tem um vídeo lá nos membros, se você ainda não é membro deste canal maravilhoso, entra aqui e vê as vantagens, tá no primeiro link aqui na descrição pra você se tornar membro. Mas quem é membro vai ter acesso então à segunda parte desse vídeo, que é comentando os melhores momentos de Station 19. Então nesse vídeo aqui eu vou falar os piores momentos, e pra você assistir o vídeo com os melhores momentos, você tem que se tornar membro aqui deste canal maravilhoso, tem o link aqui na descrição. E este vídeo é limitado, então infelizmente esse vídeo nunca vai estar aberto ao público, é somente pra quem é membro deste canal. Dito isso, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, vira membro. Se você ainda não é membro, clica aqui no link, olha as vantagens, vale a pena, vira membro sim, e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de Station 19, e que essa comunidade cresça e a gente possa falar com mais pessoas que gostam de Station 19 pra ter mais opiniões, enfim, criar uma comunidade maravilhosa aqui e deixar Station 19 sempre vivos nos nossos corações, porque agora a tendência é que a gente nunca mais fale de Station 19 e Marina. Mas hoje, então, vamos falar das piores coisas de Station 19. Sem mais blá blá blá, roda essa vinheta. Eu perguntei lá no meu Instagram e também no nosso grupo do WhatsApp de Grey's Anatomy, de Station 19, que pra você ter acesso você precisa ser membro, tem o link aqui na descrição. Mas eu perguntei, abri uma caixinha de perguntas aqui lá no Instagram. Eu vou escolher algumas aqui pra gente comentar, provavelmente deve ter algumas repetidas. Eu decidi não ler antes as mensagens pra gente fazer meio que um react e, enfim, ser algo natural, e eu não pensei antes. O primeiro comentário é da Daiane Machado Makeup, e ela falou que ela desidratou com a morte do Miller, que a morte do Miller foi um dos piores momentos de Station 19. Depende de como você interpreta piores momentos. Será piores momentos no sentido de sofrimento? Porque assim, eu acho que o Dem, ele tava vindo de um momento em que ele tinha o Crisis One e não... Ele tava meio que deslocado dentro da série, dava pra ver que em vários momentos tentavam trazer cenas que ele fosse relativamente importante. Então, a cena em que ele quase se afoga junto com o Ben, depois trouxeram, aí ele já tinha ali a bebezinha dele. Eu não achava que ele morreria, porque eu pensava muito nessa questão de ele ter uma filha e ela é pequenininha, mas já estava tudo sendo escalonado pra que a Prue ficasse, né, com o Ben e com a Bailey. E eu acho que foi muito legal que eles fizeram isso, né, deles ficarem juntos. Mas eu realmente confesso que eu não esperava a morte do Miller. E eu acho que talvez esse seja um dos melhores momentos de Station 19, né? Quando eles nos surpreendem. Talvez não tanto com a morte do Ryan. Inclusive, posso comentar aqui já que um dos piores momentos seria a morte do Ryan. Eu não entendo até hoje uma coisa tão aleatória como a morte do Ryan, com aquela bala perdida ali. Enfim, eu sei que o Ryan ele também já tava ali meio perdido na série, mas aquela morte foi muito cretina. Foi muito ruim, sabe? E a morte do Dem, não, eu acho que assim, era um personagem que tava fazendo hora extra na série, mas eu acho que foi muito emocionante do jeito que foi e, sinceramente, não fez muita falta na série pra mim. Me conta aí embaixo se você sentiu muito e você concorda com a Dai. O Wilker comentou, deixarem o Jack de lado nessa temporada final. Eu acho que talvez foi uma das piores besteiras que já fizeram em Station 19. Eu não sei se eles estavam cortando gastos, não sei qual que foi o critério pra eles escolherem manter um Theo da vida, fazer toda aquela cena triste com o Theo, no final, e aí no final ele ainda sair vivo, e não ter ficado com a Vicky, e tirar alguém tão relevante como o Jack. Não sei se teve questões de bastidores, mas eu gostaria muito de saber. Se você tiver alguma informação que eu não sei, deixa aqui nos comentários. Mas pra mim foi muito triste, foi muito desrespeitoso com o personagem, eles aposentarem o personagem logo no segundo episódio e depois trazerem ele de volta pra possivelmente ficando com a Andy, e depois quando acaba tem a resolução final da história da Andy, não se diz se eles ficaram juntos ou não. E foi péssimo, eu tenho que concordar com o Wilker, foi muito péssimo. Inclusive eu liberei um vídeo pras minhas membras, por isso que eu disse, gente, fica esperto nos membros. Eu não sei se a essa altura, quando esse vídeo sair, eu já vou ter liberado esse vídeo. Mas eu gravei logo na semana que se encerrou
Station 19, eu gravei um vídeo reagindo, comentando sobre tudo que eu achei, fazendo um review da temporada. Mas, por questões que quem tá no grupo do WhatsApp sabe, eu não quis tornar esse vídeo público e aí eu decidi liberar só pros membros do canal. Então esse é um vídeo limitado que tá só pros membros, que é o review da última temporada de Station 19. Na verdade é um review de Station 19 no geral, né? Eu falo um pouco de todas as temporadas. Mas vira membro, tem link aqui embaixo. Então eu vou ter que sim concordar completamente com o Wilker de que essa questão do que eles fizeram com o Jack nessa temporada final foi terrível, desrespeitoso, sem sentido, na minha cabeça muito sem sentido, porque eles podiam ter feito todo um arco entre o Jack e a Andy e fizeram a Andy ficar sozinha a temporada inteira, sem apoio, jogada. Tem aquela brincadeira de que a Andy ela não é protagonista, né, da própria série, e eu acho que ficou muito claro isso pra mim nessa última temporada, mais ainda do que já tinha ficado antes, de que a gente só queria saber de Marina. Essa é a verdade. Aí a gente passa para @bicholinhaaya. É assim que fala seu nome? Não sei. É um momento em que a Maya foi tóxica pra Karina. Pouco se fala sobre a Maya sendo tóxica com a Karina. E isso aconteceu sim. Eu sou meio suspeita pra falar sobre esse assunto porque eu sou muito fã da Maya. Eu lá na segunda, na terceira temporada, eu amava a Maya. Continuo gostando muito dela. Mas foi a época que eu peguei mais um amor pela personagem. E eu falava bem dela. E eu era pedrajada. Todo mundo falava assim, como assim? Ela é egoísta. Ela só quer saber dela mesma. Ela não tá certa. Eu falava, não, ela tem determinação, gente. Eu me relacionava muito com a Maya. Eu me via muito representada de muitas formas. E aí depois que ela ficou com a Karina, aí todo mundo começou a amar ela. Verdade seja dita. Mas quem é do grupo do WhatsApp há muitos anos, que o grupo já tem 4 anos, sabe que eu já falava sobre isso há muito tempo, de que eu gostava muito da Maya. Mas gostar da Maya não muda o fato de que sim, em vários momentos ela teve problemas psicológicos, problemas que todo mundo tem. Você tem problema, eu tenho problema, Maya tem problema, Karina tem problema, todo mundo tem problema. Mas eu acho que a maneira como você lida e você passa isso pra outras pessoas é o que vai falar mais sobre você do que sobre o seu problema. O seu problema não pode ser maior do que pra você passar por cima das outras pessoas. Então acho que sim, houve momentos em que até elas já casadas, morando juntas, que inclusive foi o principal momento, que é quando ela tava, parecia que ela não se importava com a Karina e depois ela tenta ir atrás e quase que ela não consegue correr atrás do prejuízo. Sempre que eu via a Karina falando, eu não tenho certeza, você tem que me reconquistar, eu ficava, tá coberta de razão, porque foi péssima, sim senhora, mas eu ainda amo a Maya. Que bom que elas acabaram lindas e felizes juntas. A Pá Correia, nossa membra aqui do canal, falou: o Jack sendo esquecido no churrasco na 7ª temporada. A gente acabou de falar sobre isso, mas eu precisava citar porque a Pá é nossa membra. Então acho que tinha que ler o comentário de Dona Pá. Inclusive, se tiver mais alguma aqui, estarei lendo. A Pá também comentou sobre a traição da Maya com a Karina. E aí, gente, é muito complicado. Porque pra quem deixou apagar... Porque assim, é muito fácil a gente ser conveniente e falar casalzão, nunca erraram, mas esquecer de que a Maya traiu a Karina, sim senhor, com o Jack. Então a Maya, né, que é uma personagem bissexual, ficou com o Jack, traiu a Karina e gente, é que ela fez muitas coisas ruins, né? Maya, é difícil às vezes passar o pano pra você, mas em defesa de Dona Maya, ela se redimiu, pediu desculpa, quem precisava desculpar, desculpou, quem não queria desculpar, não desculpou e deu tudo certo no final. Mas assim, uma das piores coisas pra mim, aí eu vou acrescentar, foi eles quererem fazer inseminação artificial usando o esperma do Jack e depois deixarem essa história morta no rolê. Eu nem preciso falar o quanto que eu detesto o fato de eles trazerem essa questão de gravidez e de família pra Karina e Maya nessa última temporada como o ponto principal da vida delas. No futuro elas só imaginavam isso. Eu achei péssimo, assim, isso ser a pauta do que resume o casal. Mas sou eu só trazendo aqui um comentário, né? Isso não é vocês. Sou só eu dando minhas opiniões pessoais aqui do nada. Ainda falando, gente, olha esse comentário que maravilhoso. Sobre a Maya e a Karina só pensarem em família, a Pá comentou: o desejo da Maya de voltar a ser capitã foi esquecido no churrasco, para apenas querer ser mãe. E embora na cena final, né, que seria quase um epílogo, a gente vê a Maya como capitã depois de 15 anos... Isso não é falado em nenhum momento nessa temporada, em nenhum momento isso é foco dela. É que assim, uma coisa que me incomoda muito em todas as séries, todas, é quando a gente pega um personagem e faz ele ter cenas, comportamentos e coisas que não condizem com toda a trajetória do personagem. Eu acho que no caso da Maya em específico, tem certo sentido, mas eu acho que tem um limite, né? Na cena em que ela tem uma pequena ilusão ali no último episódio, ela se vê parindo, ela sendo mãe, sendo que é uma coisa que durante todas as temporadas ela nunca quis, nunca deu brecha pra isso. Sempre teve toda uma discussão sobre isso, até ela decidir que ela queria ser mãe, que a Karina gerasse o filho delas, mas ela nunca quis isso. Então assim, em vários momentos eu vejo
uma forçação de barra, uma... Sabe quando você quer fazer um fanservice, assim? Porque a gente sabe que Marina carregou Station 19 por muito tempo. Então eu acho que os produtores quiseram, né, os roteiristas trazerem esse fanservice pro casal. Mas assim, eu não gosto também. Eu tenho que concordar de que esquecer tudo que a Maya passou 6 temporadas pra na 7ª ela só querer ser mãe e ela ainda se vê... Me contem o que vocês acharam, deixa aí nos comentários. Gente, essa daqui é polêmica, mas é muito verdadeira. O Travis ter 3 interesses amorosos na mesma temporada. Meu Deus. Eu achei isso tão abissal, eu achei isso horroroso, eu achei péssimo de tantas formas, tantas formas. No começo da temporada, o Travis acabou a 6ª temporada com o Eli. Então depois de ter toda uma discussão ali com a Andy, porque a Andy deu os pega no Eli, a Andy falou, olha, eu não tô interessada de ficar no meio disso daí, pode ficar você com ele, tá tudo certo. Então assim, era um endgame já pra Andy, tudo bem, nem tudo se resume em casal, mas era um endgame possível já pra Andy, eles eram tão bonitinhos, fizeram todo um enemies to lover, sabe? Deles se odiarem, criaram toda uma coisa pro Eli, e simplesmente na 7ª temporada falou, tchau Eli, ó, foi ótimo, a gente criou toda uma coisa, mas tchau, ai, com Deus. E no final foi com Deus mesmo, porque o Travis traiu o Eli com o Emmett no funeral do pai do Emmett, né, do Dixon, que morreu no finale da temporada 6. E aí eles traiu ele 2 vezes, contou pro Eli, acabou que ele não ficou nem com o Emmett, nem com o Eli, ele acabou ficando com outro personagem aleatório que apareceu no 3º episódio, fantasiava com ele, extremamente emocionado, e aí no final ele acaba não ficando, ficando com esse personagem, porque ele acaba indo embora com a Vicky. Mas assim, foi várias coisas pra nada. Gente, se não tinha orçamento, se não tinha um bom roteirista, não tinha nada, era só pegar e falar assim, então não vamos trair com o Emmett, ou vamos trair, fazer virar uma questão com o Eli, mas depois vai dar tudo certo, ele vai continuar com o Eli até o final e acabou. Sei lá, até ele ter ido embora com a Vicky também. É porque ele fala, olha, eu não vou embora não, hein, você tá achando o quê? Na cena seguinte ele vai embora, então, não sei. Aí fizeram a Vicky sair, eu entendo o final da Vicky, pra mim o final da Vicky foi um dos melhores, na verdade, mas aí depois fizeram também o Travis sair, e aí nisso o Jack já tinha saído, então quem ficou na estação, sabe? A Gabi Fernandes falou que uma das piores coisas foi o finale ter esses pensamentos do futuro, e eu tenho que concordar. Eu acho que tinha tanta coisa emocionante, coisa legal que dava pra fazer no finale, e eles colocaram esses visões possíveis de um possível futuro, não necessariamente o que aconteceu, mas um possível futuro, e tanta coisa aleatória. O Theo com um bebê que ninguém sabe quem é e ninguém se importa, gente, ninguém quer saber do Theo, pelo amor de Deus, ninguém tá nem aí, sabe? Ao invés de trazer uma história legal pro Jack, o Jack... Aí do nada me jogam uma Andy apaixonada pelo Jack, sonhando que tá com ele no final. Aí me colocam... umas coisas que realmente fizeram... Esse último episódio de Station 19 é muito sofrido. Muito, muito, muito sofrido. Então eu concordo com a Gabi que esses pensamentos do futuro... péssimos. A Emily comentou... A Emily tocou no meu ponto fraco. Ela comentou a morte do DeLuca. Aí eu não sei se o crédito é de Station, é de Grace, porque por mais que tenha acontecido toda a história num crossover, né, aconteceu em Station, já que a irmã do DeLuca, né, a Karina é do Station, aconteceu tudo lá, e aí o atendimento dele e a morte de fato foi em Grace. E assim, eu já falei muito, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, o quanto eu achei péssima a morte do DeLuca, o quanto foi maltratada essa história em Grey's Anatomy, mas em Station 19, falando especificamente de Station 19, eu também não gosto. Eu acho que foram um episódio que eles pegaram a Karina pra ela ficar triste, porque o irmão dela morreu, e depois ficou por isso mesmo. Nessa temporada, eles falaram muito, né? Ela citou várias vezes o DeLuca, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de, tipo assim, uma personagem muito importante como a Karina perdeu o irmão, teve uma relevância em um episódio e depois foi um monte de coisa que ninguém se importa. Então acho que poderia sim ter sido, não necessariamente mais abordado, mais falado, mas mais narrativamente bem tratado. Porque querendo ou não, por mais que a Karina seja muito decidida, etc., eu acho que faltou. Não sei. Porque talvez o problema não seja nem como eles lidaram, mas é que não tinha por que o DeLuca morrer, sabe? Era por isso que hoje em dia eu falo que eu não duvido mais nada de Grey's Anatomy, porque eu sempre achei que o DeLuca, na temporada que ele morreu, ele tava carregando a série nas costas. Então a temporada 17, a temporada 16, a maior narrativa de Grey's Anatomy era do DeLuca. Mas assim, falando especificamente de Station, não sei se isso me afeta tanto em Station, porque por mais que eu reclame, assim, porque eu gostava muito do personagem, teve ali eles trataram a situação, aconteceu, não ficou meio que por isso mesmo, igual foi em Grey's Anatomy, mas não sei se eu reclamo tanto em Station, eu acho mais péssimo mesmo assim em Grace, pensando em Grace, mas a morte do DeLuca é péssima de todo jeito, o médico maravilhoso, tinha acabado de se ai, juro, não gosto nem de falar, me irrita, eu choro, é péssimo.
Aí a Vitória comentou, Vitória é nossa membro, linda, te amo, minha amiga pessoal, por isso que eu amo ela, porque ela é minha amiga pessoal. Comentou, o Prut de Chernobyl nas lembranças da Andy. E aí a gente pode, pós-luto, né? E aí a gente pode acrescentar vários momentos a esse, como o tigre Edmundo, que a gente apelidou de Edmundo, que veio de Nárnia. Eu não lembro qual temporada ele tava, na quarta, na quinta, que teve o tigre. Então teve vários momentos de CGI péssimos. No último episódio, então, que eles guardaram todo o orçamento da sétima temporada pro último episódio, péssimo, aquele momento dela se pendurando, parecia que dava pra ver os cabos segurando os personagens, assim, muito ruim, muito ruim. O CGI no geral de Station 19 não é muito bom, não. O Rubens comentou todo o crush do Jim pela Vicky, que além de ruim, muito ruim, muito ruim, acabou não dando em nada. Eu acho que eu prefiro que não tenha dado em nada, porque se tivesse dado em algo teria sido péssimo, porque o Jim e a Vicky eram muito amigos nas primeiras temporadas. E aí, quando ele revelou que ele gostava dela, todo mundo ficou, meu Deus, que plot horrível, que coisa horrorosa. E depois ele morre, e não leva a lugar nenhum. Não que, tipo, ele tivesse ficado com ela e não teria morrido depois, mas não que eu queria que eles ficassem juntos também, mas era um plot totalmente sem necessidade, sabe? A mesma coisa do Jack ficando, da Andy ficando com o Jack. Não tinha necessidade, porque se não vai mostrar nada, você vai falar isso pra quê? Sabe? Porque a gente é trouxa? Você quer fazer os fãs de trouxa? Parabéns, conseguiu. Quando o Travis terminou com o Emmett pela segunda vez, pelo mesmo motivo. A gente já falou disso, mas assim, parabéns, horrível. Nossa, aí o Rubens comentou, quando o Jack ficou com a Inara. Gente, eu juro, pra quê que eles fazem uns bagulho desse? Eu lembro que a personagem era sem graça, ninguém gostava dela, muito sem sal, e aí tentaram forçar um casalzão, uma história, dar um passado, e ninguém gostou dessa história, né, pro Jack. E aí, gente, é por isso que eu penso que o Jack, ele foi tão tadinho, podia ter sido bem aproveitado, podia ter tido uma super história, um dos personagens mais antigos, que tava lá desde o primeiro episódio, que ficou com a Andy no começo, que supostamente seria o endgame agora do final, que foi, né, da Andy. Tadinho do Jack. Tadinho do Jack, tão maltratado, pobre, tão maltratado. Muita gente tá falando sobre a morte do Jimmy, também da morte do Sr. Herrera, né, do Capitão Herrera. Mas, assim, eu acho que há muito tempo eles estavam preparando a gente pra morte do Capitão. E eu acho que não foi ruim pra dentro da série, não. Eu acho que construiu muito o caráter da Andy e o que viria a ser a Andy nas próximas temporadas. Não que tenha sido grande coisa, né? A protagonista que não é protagonista, mas eu acho que faz sentido. Fez sentido pra mim a morte dele, inclusive choro muito. Meu Deus. Mas eu não acho ruim. Eu acho triste, não ruim. Mas a morte do Jim também não acho ruim. É triste, mas não é ruim. Não sei, o que vocês acham? A Nathalie comentou, a gente já falou sobre isso, mas eu tô até pulando, inclusive, algumas perguntas, algumas respostas repetidas, mas eu achei interessante o jeito que ela falou, porque ela falou quando o Gibson aposentou. Então ela não falou sobre o final do Gibson, ela falou pelo fato de terem aposentado ele, por ele ter ficado doente, né, ele não poder mais ser um bom bombeiro, até hoje eu não entendi muito bem o que ele teve, algum dano cerebral que não permitiria ele voltar a ser bombeiro. Mas eu concordo, eu acho que foi muito ruim, já falei isso várias vezes nesse mesmo vídeo aqui, mas eles jogarem uma doença que impossibilitaria ele de ser bombeiro, pra mim foi péssimo. Eu acho que tivessem matado o personagem, acho que teria sido mais impactante se ele tivesse morrido. Tentaram fazer ele ser correspondente, né, pra ser aquela pessoa que atende o telefone, não deu certo, não foi pra frente, mal foi desenvolvido, então assim, eu preferia talvez até que ele tivesse morrido. A gente fez tanta teoria pro Jack, né? Ele podia ter ficado com a Jo, ter feito crossover, sei lá. A Nathalie também comentou que um dos piores momentos foi terem separado Karina e Maia. E assim, eu acho que a Maia teve o que mereceu. E eu acho que talvez se elas não tivessem terminado, eles não teriam se fortalecido, querido uma família, entendido a importância pra elas estarem juntas, né, e dar tanto valor ao que elas têm. Então eu acho que assim, foi ruim? Foi, porque a gente sabia que elas iam voltar. Mas ao mesmo tempo, acho que foi necessário. Mas eu entendo o seu posicionamento. Essa daqui é boa. Todas as vezes que esqueceram a evolução dos personagens e tudo voltava a estaca zero. Aí a gente tem vários exemplos, né? A Andy é um deles, a Vicky é um deles. Inclusive, o plot da Vicky no final, eu falei no vídeo exclusivo de membros. Vira membro. Mas nesse vídeo eu comentei sobre o quão nada a ver foi o final da Vicky. O final dela foi ótimo, eu acho que foi um dos melhores desenrolar de histórias, mas ela na última temporada ficou muito estranho. Ela fez coisas que ela podia ser demitida, ela quase foi demitida. Eu acho que no final faz um pouco de sentido se você pensar que era pra ela ter o controle do Crisis One, mas essa coisa dela surtar e tudo mais, eu acho que não precisava. Eu acho que justamente por ela ser a cara do Crisis One agora, ela deveria ser a pessoa talvez mais plena ali do grupo. Então eu acho que teria que ser tudo o contrário do que foi pra ela.
na 7ª temporada. Me conta aí o que você achou do final da Vicky. Eu gostei do final da Vicky, mas ela na última temporada, o que você achou? Deixa aqui nos comentários. Aí, ainda falando de piores CGI, a gente teve pessoas citando o Edmundo, o Furacão. Gente, o Furacão, eu acho que foi a pior coisa que já aconteceu na história de Station 19. Foi tão ruim. E aí teve um também agora no final, né? No finale, que era o Furacão de Fogo. Mas eu tô falando daquele, quando na temporada passada, o Travis queria virar prefeito, e aí começava um tornado, um furacão, sei lá, e um carro levantava no tornado e caía justamente no jardim da onde o Travis estava. Foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, e eu não entendo por quem assistiu aquilo e falou, uau, ficou ótimo, vamos fazer. Ou então quem escreveu e falou, olha que legal, toma aqui, vamos fazer. E aí alguém leu e falou, olha, achei que ficou bacana, vamos fazer. Aí foram lá e fizeram e falaram, legal, ficou ótimo, vamos postar, vamos liberar esse episódio. Na minha cabeça não entra quem olhou e falou, uau, que incrível. A Bia falou, as perucas do último episódio. Eu sei que eu já falei disso muito lá no grupo, mas eu vou ter que falar aqui também. Conseguiram fazer o impossível, que era fazer a Andy ficar feia. É tão desnecessário. Eles queriam falar que passou 15 anos, mais ou menos, né? A gente fez uma conta de 15 anos porque a Prue virou bombeira. E a Prue deve ter uns 5 anos. E a gente pensou ela com uns 20, mais ou menos uns 15 anos. Então depois de 15 anos, ela só envelheceu que ela ganhou uma franja. A Maya virou capitã depois de 15 anos. E ela virou o mesmo cargo que a Ross tem. E aí o que aconteceu com a Ross? Ninguém sabe. Assim de ruim. Lendo aqui muitos comentários falando sobre Jack e Andy terem ficado juntos do absoluto nada. E a gente já falou disso, vou ter que concordar. O efeito especial de centavos, o Sullivan ser um egoísta. Também não esperava muito, mas isso foi o que escreveram, né? Que não esperavam muito do Sullivan, mas ele ser um egoísta. Sobre o Sullivan, eu acho que o Sullivan foi um personagem que não souberam muito bem o que fazer. O ator teve problemas pessoais. A esposa dele pistolava toda vez que os fãs da Andy, de Surreira no geral, queriam muito o casal. E eu acho que isso foi o principal motivo que fez a série desandar pra Andy, né, pra protagonista. Porque quando virou pessoal, quando na vida real, nos bastidores, a mulher da vida real do ator, que, né, o que faz o Robert Sullivan, não gostava da interação da Andy e do Sullivan, aí deu problema, porque daí quiseram separar o casal, era um casal super legal, tinha uma química do caramba, todo mundo gostava. No começo ninguém gostou quando colocaram ele junto com a Ross, desandou também ali um pouco o personagem. A Andy acabou perdendo tudo, acho que a narrativa que ela ia ter para as próximas temporadas, ficou sozinha, teve várias coisas acontecendo na vida dela e que deram errado e que depois dava certo e dava errado, e aí só no fim. Então assim, eu acho que isso ditou muito, né? Quando saiu da série do fictício e foi pro vida real, ditou muito do final do Sullivan. E é a mesma coisa que a gente tava falando agora sobre a evolução dos personagens. O Sullivan foi um personagem que tinha toda uma história, tinha toda uma coisa acontecendo, então ele evoluiu, ele foi acontecendo as coisas na vida dele, e aí de repente ele acabou ficando com a Ross, e aí ele ficou ótimo. Tipo, a gente teve um momento que ninguém conseguia olhar pro Sullivan, que ele foi péssimo. Eu gosto da história do Sullivan pensando assim, mas eu acho que o casal ideal da Andy teria que ter sido o Sullivan. Assim, gente, o que era aquilo? Aquela química na 3ª temporada. Era muito legal, e depois ele virou só um tóxico chatão, e depois ele se redimiu, mas assim, é a mesma coisa do Beckett, quiseram trazer quase a mesma coisa de novo, depois ela não ficou mais com o Beckett, e aí o Beckett não ficou com ninguém, fizeram todo um feedback de um novo personagem, sendo que podia só não existir o Beckett e trazer outro personagem que seria o Jack, e aí uma história maior pra ele, sendo que tentaram fazer isso, né, com a família, com o passado. Tô felizona com o final de Station 19, como vocês podem ver. Tudo muito bom. Falando então de finale, vamos pra última opinião, que é o final mais apertado que eu vi em alguma série, falou a Natália Corina. Foi o pior final de série, talvez, que eu já vi. Está no meu top 5 piores finales, eu acho. Porque eu comentei que eu tinha medo de que fizessem igual Private Practice, que é outra série spin-off de Grey's Anatomy, igual Station 19, e era uma série que contava a vida da Edson, né? E o final não parece um final. O finale é muito em aberto, o finale parece só mais algum episódio. E aqui não, aqui dá pra ver que é um último episódio, então tem esse ponto positivo. Não fica só jogado de que é o último episódio, porque teve, né, toda a temporada de encerramento. Mas ao mesmo tempo, foi um episódio ruim. Então acho que acaba até sendo pior o episódio ter sido ruim do que ser um episódio... É difícil. Mas eu gostei do final da Vicky, então tá tudo bem. O final da Andy também foi interessante, mas é muito ruim pensar que depois de 15 anos a Maya foi...
É isso, galera. Me conta o que vocês acharam de Station 19, todas as temporadas. O que você achou deste finale? O que você espera? Você quer mais vídeo de Station 19? Que vídeo você quer aqui? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que a série não morra. Então eu queria continuar criando alguns conteúdos de vez em quando de Station 19. Comenta aqui embaixo pra mim. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, vira membro. Deixa aqui embaixo as sugestões do que você quer aqui no canal. E a gente vai se falando no WhatsApp, no Instagram. Me segue no Instagram. E é isso, gente. Station 19 acabou. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.